A Cristiana lançou-me um desafio impossível. A minha fé não é assim tanta para eu poder dar a bênção a esta sessão. Eu aproveito para felicitar a Mosefo, da qual faço parte como membro da Comissão de Honra. Felicitar muito particularmente o grupo Soico. Eu dizia ontem ao Daniel David que ele evoluiu do espetáculo do entretenimento para o espetáculo do conhecimento. E penso que todos nós somos testemunhas desse fato. Eu, particularmente, sinto-me um pouco inibido porque pediram para fazer esta apresentação e a dúvida que me surgiu era se dizia palavras de circunstância ou me juntava também a esta reflexão, apesar de, tenho que confessar, não sou uma pessoa da área, não sou uma pessoa do setor. A minha relação com o turismo é simplesmente fruitiva, sou um turista ocasional, mas acabei por seguir a segunda opção, que é de arriscar e partilhar algumas ideias que eu tenho sobre o turismo, que ontem se agigantaram naquela sessão que eu considero absolutamente notável. Nunca imaginei que nós, na área do turismo, tivéssemos tanto capital de conhecimento e tanto capital de experiências como ontem ficou demonstrado. E eu entendo a angústia das pessoas que construíram esse capital, quando diziam, mas se temos tudo isso, por que é que não avançamos? Então eu juntei umas pequenas notas, são notas, e peço a vossa indulgência, não são notas de um conhecedor, mas de alguém que está preocupado com esta questão e está, de certo modo, preocupado com o próprio país. Então transformei esta minha apresentação circunstancial em partilha dessas preocupações, ideias que eu tenho e que, de certo modo, ontem foram muito bem demonstradas. A minha posição aqui é de fazer a apologia do turismo cultural. Definitivamente, eu penso que é um caminho que nós temos que seguir. Ontem houve posições muito vincadas a esse nível, a intervenção do Moreira Chunguissa, aquela intervenção do Naguib que todos nós vimos quando ele diz que é hora de pararmos de olhar para a praia e olharmos para o país. E olharmos para o país é olhar para as pessoas. E é isso que representa o turismo cultural. Eu faço esta apologia do turismo cultural por 3 razões. A primeira tem a ver com dados estatísticos. Fiz uma pequena pesquisa na internet para ver a questão dos destinos turísticos e vi um ranking publicado este ano pela TripAdvisor que mostra e demonstra que mais de 50% do turismo internacional é na área da cultura. Portanto, aquilo que nós chamamos turismo cultural. E aprofundando mais esta pesquisa muito rápida que eu fiz, muito profunda, mostra que, em alguns casos, o aumento de receitas, de emprego e contribuição para o PIB ronda os 7%, o caso concreto da Inglaterra e da França. E neste ranking do TripAdvisor, que é feito de forma global, as pessoas participam e vão dando opiniões, e foram eleitos 25 destinos turísticos. 20 desses destinos tinham a ver com património cultural, tinham a ver com monumentos, arquitetura, museus. E não estamos a falar de países do chamado primeiro mundo. Estamos a falar de países como Marrocos, Camboja, Vietnã,
Peru, Indonésia, Nepal. Como vocês sabem, Nepal é o segundo país mais pobre da Ásia e é um dos 25 grandes destinos turísticos escolhidos pelos clientes da TripAdvisor. O segundo aspecto, a segunda razão que me leva a eleger o turismo cultural tem a ver com aquilo que eu considero que é possivelmente um dos maiores desafios do nosso tempo, que é a competência intercultural. Eu duvido muito que alguém se ingre profissionalmente, socialmente, politicamente, se não tiver competência intercultural. Isto por uma razão muito simples. Nós vivemos num mundo de grandes movimentações. Nós vivemos num mundo dominado pelo princípio da simultaneidade. Estamos aqui, está a acontecer e estão as pessoas em várias partes do mundo, presumo, a verem o que está a acontecer. Cada vez mais a perseguirmos coisas que vão, ideias que vão correndo e que vão entrando no nosso mundo e nós também entrando no mundo dos outros. E eu penso que sem essa competência intercultural, portanto, dificilmente nós nos poderemos afirmar no mundo atual. E o turismo cultural pode contribuir para isso. A terceira razão para eu eleger o turismo cultural como talvez o grande destino do nosso turismo é o fato de Moçambique ser um cadinho de culturas, de etnias, de línguas. E nós somos um povo afortunado, porque enquanto essa diversidade é claramente um filão, muito mais importante que o petróleo e o gás, uma riqueza efetiva. Noutros países, essa diferença pode ser mortal. E nós, todos os dias, no cotidiano, celebramos esta diversidade. Mas nós temos uma forma de consagrar esta celebração, que é exatamente investir no turismo cultural. Falou-se muito e bem da Mafalava. Eu tenho o privilégio de ter crescido na Mafalava. E não tenho dúvidas que a grande metáfora da moçambicanidade era Mafalava. Mafalava era o único lugar em Moçambique onde havia brancos, pretos, indianos, chineses, negros, mestiços. Não vou dizer que conviviam, coabitavam. Era o único lugar em Moçambique. Era o único lugar onde coabitavam marrongas, manhamanas, ndaus, cenas, macuas. Enfim, essas são as três razões que me levam a eleger o turismo cultural. Entendo que o turismo cultural é um investimento imenso, porque não é só um investimento material. E é preciso também desfazermos a ideia que o turismo cultural pode ter a ver com algum snobismo. E às vezes tem. Mas o turismo cultural não é feito por intelectuais, por universitários. É feito por cidadãos comuns, é feito por comunidades. Quando nós falamos em património, quem fabrica o património, quem protege o património, quem preserva o património, são as comunidades. E não podemos perder, quando falamos em turismo cultural, não significa porque, obviamente, que há ali a avidez do conhecimento. Não significa que se perde o sentido do ócio, o sentido da descontração, o sentido do lazer, o sentido da ilusão não se perde absolutamente, pelo contrário, reforça-se. Agora, a segunda parte destas notas que eu fiz tem a ver com as ideias que eu tenho para nós
podermos, é uma contribuição modesta, como devem imaginar, viabilizar esta vertente. Porque são 50% do turismo que nós estamos a desperdiçar. E nós sabemos que, pelos dados estatísticos que nós recebemos, que também são, do ponto de vista do turismo internacional, esse 50% é dominado pelos sul-africanos. E nós sabemos para onde é que vão os sul-africanos. E cabe-nos a nós, como aquele exemplo que foi dado pelo David Frost, invertermos isto. Que foi o exemplo da Namíbia. As 5 ideias. A primeira tem a ver com uma coisa que eu chamo ressignificar. Que é mudarmos algumas ideias que nós temos cristalizadas sobre determinadas realidades. Eu penso que existem ideias cristalizadas sobre a ideia de cultura, por exemplo, que se confunde muitas vezes com entretenimento, com simples fruição. A cultura, como nós sabemos, é muito mais do que isso. E o que eu defendo nesta primeira ideia, que nesse processo de ressignificação, é que nós temos que olhar para a cultura como um ativo simbólico, mas também um ativo económico. De tal modo que nós, perante o contexto que vivemos, olhemos para a produção cultural de uma forma diferente. Fala-se muito em indústrias culturais. Eu tenho algum pudor em usar este termo, porque eu penso que ele sacrifica alguma coisa da própria ideia da cultura. Eu prefiro usar um termo que é usado por outros especialistas, que é a economia da criação, ou da imaginação, e onde, obviamente, a criatividade joga um lugar importante e que é transversal. Portanto, a ideia de cultura no sentido de que todos nós participamos dela. Não só aqueles fazedores especializados, como vimos no caso na Guia, mas todos nós participamos dessa ideia de cultura. Porque a cultura tem a ver com ideias, tem a ver com crenças, tem a ver com sentimentos, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com experiências da vida. Então, isso tudo nós temos. E tem a ver com a imaginação. Não conheço universo onde a imaginação é mais pródiga do que no meio das populações e muitas vezes no meio de pessoas que nunca estudaram. A segunda ideia tem a ver com compromisso político. Ontem, na discussão que nós tivemos aqui, o impasse foi exatamente aí. Discutia-se e tal, mas porquê é que nós parávamos ali? Eu penso que os poderes públicos, locais e centrais, têm que mudar neste sentido. Na forma como vem a cultura. A cultura não é só estrutural, ela é estruturante. Só com cultura é que eu posso olhar para frente e tomar decisões sábias e consequentes. E ontem, voltando uma vez ao David Frost, quando ele deu o exemplo, fez o paralelismo entre Moçambique e Namíbia, e mostra que há alguns anos nós estávamos ao lado da Namíbia, e a Namíbia subiu. E nós regredimos. Foram decisões políticas que assim fizeram. Falava-se ontem aqui também da questão da... Como é que se dizia em relação aos políticos? Não é falta de vontade política. Eu penso que mais do que falta de vontade política, muitas vezes é falta de coragem política. E muitas vezes é falta de coragem pessoal. Porque fazemos muitas vezes dos cargos, não lugares de decisão, mas lugares de indecisão, muitas vezes. E lugares de conforto. E ficamos com medo, porque uma decisão corajosa pode ameaçar o nosso conforto. E nós, para a área da cultura, para que a cultura de facto seja estruturante, teremos de ter pessoas corajosas. Outra ideia, a terceira ideia, é a educação. Eu não estou a fazer recomendações como a Cristiana tem pedido, são ideias que eu estou a deixar simplesmente, possivelmente, para
aprofundar um pouco a discussão. A educação, e eu não vejo, atenção, a educação como muitas vezes nós vemos como instrução. Uma pessoa educada pode ser educada sem instrução. Uma pessoa pode ser instruída a não ser educada. A educação é algo muito abrangente, muito envolvente. A educação é algo que nos persegue pela vida inteira e que vai para além dos bancos escolares. Dizia um poeta espanhol dos princípios do século XX que a educação é um seguro para a vida e um passaporte para a eternidade. Que eu achei essa uma constatação extremamente feliz e profunda. E nós, para termos, de facto, um turismo cultural triunfante, nós temos que nos educar. E temos que começar por nós. Um outro escritor francês, chamado Victor Hugo, dizia: se tu queres educar alguém, começa por avô dessa pessoa. E nós somos os avós das pessoas que, nos próximos tempos, vão ter uma relação com cultura diferente daquela que nós temos. A quarta ideia, aquilo que eu chamo patrimonializar. Nós dizemos que temos os patrimónios, mas nós efetivamente não os temos. Porque o património, que é um bem comum, como eu dizia, o património significa identificação, significa classificação, significa valorização e significa apropriação. Há uns anos tive a oportunidade de viajar para a Moeda. Era a minha primeira viagem para a Moeda. Uns 10 anos. E desde que saí de Maputo, o que eu tinha na cabeça era o lugar onde tinha acontecido o massacre. Chegar a Pemba de carro são 400 e tal quilómetros. E eu estava fixado simplesmente em querer ver o local onde tinha acontecido o massacre de Moeda. E quando lá cheguei, apanhei um dos maiores choques da minha vida. Era um lugar imundo, cheio de capim, que transandava, e não sei como está hoje. Aquilo é um património nacional. Num outro país haveria roteiros. Seria um destino para muita gente. Quantas vezes nós saímos, viajamos para a Europa, sobretudo, esta questão da memória, nós pensamos que a questão da memória, nós os africanos é que somos privilegiados. Não somos, não, porque não sabemos preservar essa memória. E nós andamos pelas cidades europeias, são museus a céu aberto. É a relação com a memória. As crianças, como aquele exemplo que nos foi dado ontem, em França, são ensinadas a lidar com a sua própria gastronomia. E é isso que nós temos que educar as pessoas. A valorizar e a perceber que aquilo que têm ali à mão é um património. Finalmente, a última ideia tem a ver com a internacionalização. Penso que cada vez mais temos que nos mostrar ao mundo naquilo que nós temos de melhor e, sobretudo, naquilo que nós ainda temos de específico. Digo que ainda porque o mundo daqui a 30 anos não vai ser tal e qual como nós o conhecemos, como devem imaginar. Já está a começar a não ser. As fronteiras, todas essas fronteiras que nós temos, possivelmente vão só ficar as fronteiras físicas, as fronteiras políticas, as fronteiras económicas, culturais, possivelmente vão estar ameaçadas. Daí a importância da memória, daí a importância de nós preservarmos esta especificidade. E na internacionalização não só nos expomos, como nós vamos buscar aquilo que os outros têm de melhor. Eu não gostaria de terminar lembrando-me de um poema célebre do nosso grande poeta José Craveirinho, que é poema do Futuro Cidadão, que ele escreveu nos anos 50, no período colonial,
em que ele dizia que era cidadão de uma nação que ainda não existe. E depende de nós decidirmos se essa nação existe ou não existe. Muito obrigado.